Houve um momento em que Davi olhou para trás e não reconheceu mais o próprio reflexo. O pastor que cantava salmos virou o homem que fugia de si mesmo. E se essa transformação não for maldição, mas a mão de Deus fechando uma porta que você insiste em tentar abrir? Jacó chegou à margem do rio Jaboque como um homem e atravessou para o outro lado como outro homem inteiro. A Bíblia diz isso sem rodeios, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 25, que um homem lutou com ele até o romper do dia. E quando amanheceu, Jacó já não andava do mesmo jeito, mancava. E é sobre essa manqueira que eu quero falar com você hoje, porque talvez você também esteja mancando de algo, tentando andar do jeito que andava antes e simplesmente não consegue mais. Você já tentou voltar a ser quem era? Recuperar aquele jeito leve de rir, aquela paz que não perguntava o preço de nada, aquela versão sua que não pesava tanto o coração antes de tomar uma decisão? E por mais que se esforce, alguma coisa dentro de você simplesmente não volta. Não é falta de vontade, não é fraqueza, é que Deus fechou uma porta que você insiste em bater. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que a graça de Deus não remenda o homem velho, ela o sepulta. E eu creio nisso com todas as forças da minha alma. Porque existe uma diferença enorme entre conserto e sepultamento. Conserto é quando você tenta consertar o que já era. Sepultamento é quando Deus enterra o que você era para que outra coisa possa nascer no lugar. E é exatamente isso que está acontecendo com você, ainda que você não tenha percebido. Pense em Jacó por um instante. Ele passou a vida inteira enganando. Enganou o irmão para roubar a primogenitura. Enganou o pai cego para roubar a bênção. Enganou o sogro para multiplicar seus rebanhos. Jacó era, no fundo, um homem de estratégias, que confiava nas próprias mãos, na própria esperteza. E Deus permitiu que vivesse assim por décadas, até a noite em que ia se encontrar de novo com o irmão que tinha traído, e decidiu que aquele Jacó não podia atravessar aquele rio. Repare bem, Deus não impediu Jacó de atravessar o rio Jaboque. Impediu que o Jacó antigo atravessasse. Por isso lutou a noite inteira com aquele homem, que era o próprio Senhor disfarçado em carne, até que a coxa de Jacó fosse tocada e saísse do lugar. Dali em diante, cada passo lembrava a ele que não era mais o mesmo homem. A manqueira era o preço, mas também era o troféu. Você está mancando de alguma coisa? De um relacionamento que já não sustenta quem Deus está formando em você? De uma amizade que só fazia sentido quando você ainda vivia enganado como Jacó vivia? De um trabalho, de um vício, de uma forma de reagir que já não cabe mais dentro de quem Deus te transformou em ser? Isso não é maldição. É a marca de quem lutou com Deus e não largou até receber a bênção. Existe um versículo em Coríntios que gosto de repetir baixinho, quando sinto esse peso de não conseguir mais ser quem eu era. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Repare que Paulo não escreveu que as coisas velhas vão passar um dia. Escreveu que já passaram. Já. No pretérito. E se já aconteceu, essa dificuldade que você sente de voltar a ser quem era, não é um problema espiritual seu. É a prova mais clara de que a obra já está feita dentro de você. Spurgeon pregava que Deus nunca constrói sobre ruínas sem antes remover os escombros. E ruína para Deus, muitas vezes, é aquilo que os homens chamam de identidade. Sua forma antiga de amar, que era possessiva. Sua forma antiga de perdoar, que era rasa. Sua forma antiga de orar, que era mecânica, feita de palavras decoradas sem coração dentro. Deus removeu isso, e como todo processo de remoção, dói, deixa vazio, deixa você sem saber por um tempo quem exatamente você é agora. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito. Essa fase de não reconhecer mais quem você é, essa fase de mancar, de sentir que perdeu o antigo brilho, o antigo jeito, ela tem nome na Bíblia. Chama-se deserto, e deserto não é castigo, é rota. Foi no deserto que Israel deixou de ser um bando de escravos e se tornou um povo. Foi no deserto que Moisés deixou de ser príncipe do Egito
e se tornou o homem que falava com Deus face a face. Ninguém sai do deserto do mesmo jeito que entrou, porque o deserto não foi feito para te manter, foi feito para te transformar. Pense também em Paulo. Antes se chamava Saulo e perseguia a igreja com uma fúria que só um coração cego consegue sustentar. Consentia em apedrejamentos. Caminhava para Damasco carregando cartas de autorização para destruir famílias inteiras que criam em Cristo. E então uma luz o derrubou no chão. E quando se levantou 3 dias depois, cego, já não era mais o mesmo homem, nem por fora, nem por dentro. Atos, capítulo 9, registra que ficou sem comer nem beber, porque o corpo ainda tentava entender a alma que já tinha sido trocada. Saulo nunca mais voltou a perseguir ninguém, não porque decidiu ser bonzinho, mas porque a pessoa que fazia aquilo simplesmente não existia mais. Talvez seja isso que dói em você agora. Não é que perdeu a capacidade de sentir ou conviver do mesmo jeito de antes, é que a pessoa que fazia aquilo, que aceitava aquilo, foi sepultada. E quem fica de luto por um morto que precisava morrer, acaba impedindo o próprio nascimento de quem Deus está formando. Spurgeon alertava que muitos cristãos choram pela carne que Deus crucificou, como quem lamenta a morte de um inimigo disfarçado de amigo. Então, se você está lendo isso e sentindo o peito apertar, porque reconheceu em você essa incapacidade de retornar ao que era antes, eu quero que você entenda uma coisa com toda a clareza que eu conseguir te dar. Isso não é sinal de que você está perdido. É sinal de que Deus está te formando para um lugar que a versão antiga de você jamais teria força para ocupar. Jacó saiu mancando do Jaboque, mas saiu com um nome novo. Deixou de ser Jacó, o enganador, e se tornou Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Antes de continuarmos essa jornada juntos, se essa palavra já tocou o seu coração, se inscreva no canal agora, porque toda semana eu trago mensagens como essa para te ajudar a entender o que Deus está fazendo nessa fase da sua vida. E eu preciso te contar sobre algo que preparamos com muito cuidado e oração, pensando exatamente em quem está nesse processo de transformação. O nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele foi feito para te acompanhar dia após dia nessa travessia, te ajudando a entender esse silêncio, essa dor, essa mudança e a transformar tudo isso em uma intimidade mais profunda com o Pai do que você jamais experimentou. Não é um livro de fórmulas prontas. É um roteiro de 21 dias para você sair do deserto conhecendo a voz de Deus como nunca conheceu antes. O link está fixado no primeiro comentário. Se você sente que está mancando, talvez seja a hora de descobrir para onde essa mangueira está te levando. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre esse tipo de transformação. Ela chega antes de você pedir e continua depois que já não quer mais. Você pode até tentar negociar com Deus, pedir para voltar um pouco, só para reencontrar aquele conforto antigo, aquela zona onde tudo era mais simples. Mas a obra que ele começa, ele termina. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Repare que a palavra não é talvez, não é possivelmente, é aperfeiçoará. É certeza, e certeza incomoda quem ainda quer manter um pé no passado. Eu conheço gente que passou anos tentando reviver amizades que já tinham cumprido seu propósito, forçando um retorno a relacionamentos que só existiam, enquanto ela mesma vivia enganada, cega, apagada. E o que sempre acontece é o mesmo. A pessoa força e não consegue. Sente um vazio onde antes havia intimidade, estranheza onde antes havia familiaridade. E aí vem a culpa, o pensamento de que talvez ela tenha endurecido o coração. Mas não é isso. É que ela cresceu, e o que não cresce junto se distancia sozinho. Pense em José, filho de Jacó. Antes de virar governador do Egito, era um garoto de 17 anos que sonhava com feixes de trigo se curvando diante dele e contava esses sonhos sem discrição para os irmãos que já o odiavam. Aquele José, contador de sonhos ingênuo, foi jogado numa cisterna, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido numa prisão por anos. E quando finalmente foi chamado diante de Faraó, Gênesis,
capítulo 41, mostra um homem completamente diferente, discreto, sábio, que já não precisava provar nada a ninguém, porque tinha aprendido na dor o peso de cada palavra. Se José tivesse tentado voltar a ser o garoto ingênuo da casa do pai, jamais teria sobrevivido ao Egito, muito menos governado uma nação inteira durante 7 anos de fome. A transformação que sofreu na cisterna, na casa de Potifar, na prisão, não foi um desvio da vontade de Deus. Foi o próprio caminho. E quando seus irmãos finalmente o reconheceram, anos depois, chorou tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora, porque se via através dos olhos deles e via o quanto tinha mudado. Talvez você esteja numa cisterna agora, numa casa de Potifar, sendo tentado a voltar ao que era, pressionado por vozes que preferiam a versão antiga de você, mais fácil de manipular, mais fácil de controlar. E talvez esteja até numa prisão, esquecido, sentindo que ninguém lembra de você, que Deus se esqueceu do seu nome. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. José também achou que tinha sido esquecido. E não tinha. Existe uma palavra em hebraico que aparece várias vezes nessa história, tsarar, que significa apertar, comprimir, angustiar. É interessante que essa mesma raiz também dá origem a palavras ligadas a formar, moldar, dar contorno. O aperto e a formação vêm da mesma fonte. Você não consegue moldar nada sem pressão. Um vaso de barro não vira vaso sem as mãos do oleiro apertando, girando, pressionando aquilo que antes era só uma massa disforme. E se é verdade para o barro, é verdade para você. A pressão que sente, esse desconforto de não conseguir mais ser quem era, é a mão do oleiro trabalhando. Jeremias, capítulo 18, versículo 4, conta que o vaso que o oleiro fazia se estragou na mão dele, e ele tornou a fazer outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos fazê-lo. Repare a delicadeza dessa cena. O oleiro não jogou o barro fora quando ele se estragou. Refez. Formou de novo. Essa é exatamente a imagem do que Deus está fazendo com você agora, ainda que pareça por dentro que está tudo desmoronando. Muita gente confunde esse processo com abandono, e é aí que mora o perigo. Porque quando você interpreta a formação como rejeição, resiste ao que deveria receber, e a resistência prolonga a dor sem mudar o resultado. O barro que resiste às mãos do oleiro não sai ileso, sai deformado. A diferença entre sofrer inutilmente e sofrer com propósito não está na intensidade da pressão, está na sua disposição de ceder a ela. Eu penso muito em como Davi também passou por isso. O menino que enfrentou Golias com uma pedra e uma funda virou, anos depois, um homem fugindo de caverna em caverna, perseguido pelo próprio rei que servira com lealdade. E entre a coragem daquele menino e a sabedoria do rei que se tornaria, existiu um longo período de deserto, traição e solidão, onde Davi certamente se perguntou, mais de uma vez, quem ele realmente era. Os salmos que escreveu nesse período carregam uma honestidade que não existia nos salmos de sua juventude. Existe profundidade, onde antes existia apenas coragem crua. Antes de ser ungido rei, Davi passou anos cuidando de ovelhas no deserto de Belém sozinho, sem plateia, enfrentando leão e urso longe de qualquer pessoa que pudesse aplaudir sua coragem. A formação mais importante que recebeu aconteceu num lugar onde ninguém estava olhando. Talvez seja exatamente aí que você esteja agora, num deserto sem plateia, onde ninguém sabe da luta que trava sozinho. Mas é justamente nesse tipo de lugar escondido que Deus forma o caráter, que depois vai sustentar o chamado público. Existe ainda outro ponto que precisa ser dito com clareza. Essa incapacidade de voltar a ser quem você era também é muitas vezes um sinal de proteção. Quando Deus fecha uma porta para o passado, não está sendo cruel. Está evitando que você retorne para um lugar que já cumpriu o que tinha para cumprir e que, se insistir em voltar, só vai te ferir de novo. Provérbios capítulo 26, versículo 11. Compara quem repete a insensatez a um cão que volta ao seu próprio vômito. É imagem forte, quase chocante, mas existe na Bíblia exatamente para alertar do perigo de reviver o que já apodreceu. Talvez o que você está vivendo agora
não seja o fim de quem você era, mas o começo de uma profundidade que a versão antiga de você nunca teve capacidade de sustentar. Deus não está te destruindo, está te aprofundando. E aprofundar sempre parece, do lado de dentro, como se algo estivesse sendo perdido, quando na verdade está sendo escavado para caber mais. Talvez o motivo pelo qual você não consegue mais sentir prazer em certas coisas, conviver com certas pessoas do mesmo jeito, reagir de forma impulsiva como antes, não seja porque perdeu algo bom. É porque Deus está te impedindo, com cuidado, de voltar a comer o que já te fez mal uma vez. O desconforto que sente ao tentar voltar não é castigo, é alarme, a própria graça de Deus soando dentro de você antes que o perigo se repita. Guarde essa palavra. Você não está regredindo, está sendo escavado. E o que está sendo escavado hoje é justamente o espaço onde amanhã vai caber uma versão de você que a sua antiga capacidade jamais suportaria conter. Existe uma cena no Evangelho de João que sempre me impressiona pela sua simplicidade quase brutal. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, já morto há 4 dias, e ordena que retirem a pedra. Marta, a irmã, tenta impedir, dizendo que já cheira mal, porque já era passado o 4º dia. E Jesus responde perguntando se ela não tinha dito que, se cresce, veria a glória de Deus. Então Lázaro sai do túmulo, ainda enrolado nas faixas da morte, e Jesus dá uma ordem que eu considero uma das mais importantes de toda a Escritura: desatai-o e deixai-o ir. Repare bem nisso. Jesus ressuscitou Lázaro com uma palavra, mas não desamarrou as faixas com essa mesma palavra. Ele entregou essa tarefa para as pessoas ao redor. Isso significa que existe uma parte da ressurreição que é sobrenatural, instantânea, obra exclusiva de Deus. E existe outra parte que exige participação humana, paciência, processo. Talvez você já tenha sido ressuscitado de algo. Já tenha saído do túmulo onde estava morto, mas ainda esteja enrolado nas faixas antigas, tentando andar sem conseguir se libertar completamente daquilo que te prendia. Isso explica muita coisa. Explica porque você já não é a mesma pessoa de antes, mas ainda sente o peso das faixas antigas puxando seus pés. Você já saiu do túmulo, a vida nova já pulsa dentro de você, só que ninguém te avisou que sair do túmulo é só o começo. Ainda tem faixa para desatar, ainda tem processo para atravessar. E é exatamente por isso que você não consegue simplesmente voltar a ser quem era. Porque a pessoa enrolada nas faixas não é mais a pessoa morta, mas também ainda não é a pessoa completamente livre. Pedro passou por algo parecido depois da ressurreição de Jesus. Ele tinha negado o Mestre 3 vezes, chorado amargamente, e vivia com aquele peso pendurado no peito. E o que Jesus faz, no capítulo 21 do Evangelho de João, não é fingir que nada aconteceu. Ele pergunta 3 vezes, exatamente 3, se Pedro o amava. Uma pergunta para cada negação. E cada resposta de Pedro ia costurando de volta aquilo que tinha sido rasgado. Jesus não devolveu Pedro ao que ele era antes da negação. Ele construiu, através daquele diálogo à beira do lago, um Pedro novo, que carregava a lembrança da queda como parte da sua força, não como motivo de vergonha eterna. Isso é diferente de fingir que o passado não aconteceu. Deus não apaga sua história, Ele a redime. E redimir significa comprar de volta, resgatar algo que estava perdido e devolver a Ele um propósito. As faixas que ainda estão enroladas em você, os resquícios daquilo que você era, não são inimigas a serem odiadas, são material de reconstrução. Pedro que negou virou Pedro que pregou no dia de Pentecostes, com um poder que o Pedro covarde da negação jamais teria coragem de sustentar. Tem outra coisa que precisa ser dita sobre esse processo. Ele quase sempre envolve solidão, mesmo quando você está cercado de gente. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, numa demonstração impressionante do poder de Deus, no Monte Carmelo, fugiu para o deserto e pediu para morrer, dizendo que já bastava, que ele não era melhor que os pais dele. 1 Reis, capítulo 19, mostra um homem completamente esgotado,
deitado debaixo de um zimbro sem forças para continuar sendo quem tinha acabado de ser diante de todo o povo de Israel. E o que Deus faz com Elias não é repreendê-lo por estar cansado. Manda um anjo alimentá-lo, deixa que ele durma, alimenta de novo e só depois, com muito cuidado, pergunta o que ele está fazendo ali. Deus não apressa a recuperação de Elias. Respeita o tempo do corpo e da alma esgotados. E quando finalmente fala com ele, não é através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo, mas através de um cício suave e delicado. A transformação mais profunda geralmente não acontece nos eventos espetaculares. Acontece no silêncio, depois da tempestade. Talvez você tenha vivido seu próprio Monte Carmelo, um momento de vitória, de força, de coragem, e depois caiu num vazio que ninguém entendeu, nem você mesmo. E talvez esteja debaixo do seu próprio zimbro agora, achando que fracassou, que devia estar melhor, que a pessoa forte que foi um dia deveria conseguir se levantar mais rápido. Mas Deus não trata você assim. Ele alimenta antes de exigir. Ele deixa dormir antes de perguntar. E o cicio suave dele está mais perto do seu silêncio do que você imagina. Existe ainda um detalhe na história de Elias que costuma passar despercebido. Depois do encontro no monte, Deus não manda Elias voltar a fazer o que fazia antes. Manda ungir um sucessor, Eliseu, e Elias passa o resto do seu ministério caminhando ao lado de outra pessoa, preparando quem viria depois dele. O homem que antes agia sozinho, confrontando reis e profetas pagãos com uma coragem quase solitária, aprendeu a caminhar acompanhado. A transformação de Elias não foi só espiritual, foi relacional. Ele saiu do deserto precisando de companhia, e Deus supriu exatamente isso. Talvez o que Deus esteja fazendo com você também tenha esse componente. Talvez você esteja sendo levado, nessa fase, a precisar de outras pessoas de um jeito que a versão antiga e autossuficiente de você nunca precisou. E isso não é fraqueza, é maturidade. Porque existe um tipo de força que só nasce quando a gente aprende, finalmente, a não carregar tudo sozinho. Penso também na mulher samaritana, aquela que Jesus encontrou junto ao poço no meio do dia, quando as outras mulheres já tinham ido embora de manhã cedo para evitar os olhares e comentários. João, capítulo 4, revela que ela tinha tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. E Jesus não abriu aquela conversa com acusação. Abriu pedindo água. Foi só depois, no meio do diálogo, que revelou conhecer toda a história dela, sem nenhum julgamento na voz, apenas verdade. E o que aconteceu depois é o que me interessa aqui. Ela deixou o cântaro de água junto ao poço e correu para a cidade contar o que tinha acontecido. Repare no detalhe do cântaro abandonado. Aquela mulher tinha ido até ali com um propósito prático, buscar água, evitando encontros, escondendo-se do meio-dia quente porque não suportava mais os olhares de julgamento. E saiu de lá sem o cântaro, porque a pessoa que precisava se esconder simplesmente não existia mais. Ela não conseguiu voltar para a rotina antiga de evitar gente, porque o encontro com Jesus tinha desmontado a vergonha que sustentava aquele isolamento. Talvez você também tenha deixado seu cântaro em algum lugar sem perceber. Talvez tenha abandonado, sem querer, aquele jeito de se esconder, aquela rotina de evitar certas conversas, certos lugares, certas pessoas, porque a vergonha que sustentava tudo isso já não tem mais o mesmo poder sobre você. E é exatamente por isso que você não consegue voltar. Não porque perdeu alguma coisa, mas porque a vergonha que te fazia viver daquele jeito foi desarmada. Existe uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito ainda, e eu quero fazer agora. Quem disse que você precisa voltar a ser quem era? Essa pergunta parece simples, mas ela carrega dentro de si uma libertação enorme, porque muita gente vive presa a uma expectativa que nem sequer é de Deus. É uma expectativa da família, dos amigos antigos, de uma igreja que se acostumou com uma versão sua que já não existe. E você vai gastando energia tentando satisfazer uma saudade alheia, uma saudade de quem você foi, enquanto Deus está te chamando para frente, não para trás. Isaías, capítulo 43, versículo 18, traz uma ordem que soa quase ofensiva para quem insiste em olhar para trás.
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E logo em seguida, no versículo 19, vem a promessa: eis que faço uma coisa nova. Agora sai à luz. Porventura não a percebeis? Deus não está pedindo que você esqueça sua história. Ele está pedindo que você pare de morar nela. Existe uma diferença enorme entre lembrar o que aconteceu e viver ali dentro, repetindo o mesmo capítulo, como se a história tivesse parado de andar. Lembro de um detalhe curioso na travessia do Mar Vermelho. Depois que Israel atravessou em segurança e o exército egípcio foi engolido pelas águas, o povo cantou, dançou, celebrou. Mas logo depois, no deserto, começaram a lembrar com saudade do Egito, das panelas de carne, dos alhos e cebolas que comiam quando eram escravos. Números capítulo 11 mostra o povo chorando, dizendo que tinha sido melhor no Egito. Repare a loucura disso. Eles preferiam a escravidão com fartura à liberdade, com escassez temporária. E é exatamente isso que a saudade do passado costuma fazer com a gente. Ela embeleza a prisão e esquece as correntes. Talvez você também sinta, às vezes, uma saudade estranha da pessoa que era, mesmo sabendo que aquela pessoa vivia presa a coisas que hoje você reconhece como escravidão. Saudade do jeito antigo de reagir, mesmo sabendo que aquele jeito destruía relacionamentos. Saudade da vida antiga, mesmo sabendo que aquela vida te afastava de Deus. Isso não significa que você está errado em sentir. Significa que a memória, quando não é vigiada, sempre edita a dor e preserva só o conforto. E o deserto de hoje, por mais difícil que pareça, é o caminho para uma terra que o Egito jamais teria condições de te oferecer. Existe também a história de Ló, que precisa ser contada aqui. Quando os anjos tiraram Ló e sua família de Sodoma, antes da destruição da cidade, a ordem foi clara: fujam, não olhem para trás. Gênesis capítulo 19 conta que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Ela não foi destruída porque sentiu saudade. Sentir é humano. Foi destruída porque o olhar para trás revelava o coração que ainda pertencia àquele lugar, mesmo com os pés já em movimento para fora dele. Dá para sair de um lugar com o corpo e continuar morando ali com a alma. E é essa permanência disfarçada de saudade que impede muita gente de realmente experimentar o novo que Deus está oferecendo. Eu preciso te dizer uma coisa com todo cuidado. Talvez você não consiga voltar a ser quem era, porque Deus está te protegendo de virar estátua de sal. Talvez essa incapacidade de retornar seja, na verdade, um mecanismo de sobrevivência espiritual, algo que Deus colocou em você para te impedir de se destruir olhando para uma versão do passado que só existe na memória, editada, incompleta, injusta com o presente que você está vivendo agora. Tem uma passagem em Filipenses que Paulo escreve já perto do fim da vida, depois de ter perdido quase tudo o que um dia considerou valioso. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E logo antes disso, ele escreve algo que resume bem o espírito dessa conversa. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Repare que Paulo não diz que apaga o passado. Ele diz que esquece no sentido de deixar de dar prioridade a ele, de parar de deixar que o passado defina a direção do presente. Você não precisa ter todas as respostas sobre quem está se tornando para seguir em frente. Precisa apenas parar de tentar voltar para quem já não cabe mais dentro da vida que Deus está construindo em você. Existe ainda outro aspecto dessa travessia que eu não posso deixar de mencionar. A comparação constante com quem você foi tende a se transformar numa prisão silenciosa. Você compara seu ânimo de hoje com o ânimo de 5 anos atrás, sua energia de hoje com a energia de quando tinha 25 anos, sua fé de hoje com aquela fé inicial, cheia de entusiasmo e pouca profundidade. E essa comparação sempre sai perdendo, porque está comparando coisas de naturezas diferentes. O entusiasmo do início da fé é como a chama de um palito de fósforo, forte, visível, rápida. A fé madura é como brasa, menos vistosa, mas capaz de manter o fogo aceso por muito mais tempo,
mesmo sob o vento. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, traz um alerta que muita gente ignora. Não digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é com sabedoria que perguntarias isso. É uma repreensão direta contra essa nostalgia que compara o presente desfavoravelmente com um passado que, na maioria das vezes, só parece melhor, porque a memória apaga os detalhes desconfortáveis. Você provavelmente já esqueceu as noites de angústia daquela fase que hoje idealiza. Já esqueceu as dúvidas, os medos, as incertezas que também faziam parte daquele tempo que agora parece dourado. Penso em João Batista, que depois de anunciar o Messias com tanta convicção, chegou a mandar perguntar, já preso, se Jesus era mesmo aquele que haviam de vir ou se deveriam esperar outro. Mateus, capítulo 11, mostra um homem de fé inabalável, passando por uma crise de identidade dentro da prisão. E Jesus não repreendeu a dúvida de João. Mandou uma resposta com evidências, com sinais concretos do reino se manifestando, respeitando o processo humano de reconstrução da fé em meio à incerteza. Se até João Batista precisou reconstruir a própria convicção dentro da provação, você também tem permissão para atravessar esse processo sem se cobrar uma certeza que nem os maiores homens da fé sustentaram o tempo todo. E talvez essa seja a chave de tudo que conversamos até aqui. Não se trata de recuperar o que ficou para trás, se trata de confiar que aquele que começou essa obra sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você ainda não entende o formato final. Existe um momento na vida de Moisés que raramente é comentado com o peso que merece. Depois de 40 anos cuidando de ovelhas no deserto de Midian, longe do palácio onde cresceu, longe do Egito onde tinha matado um homem e fugido com medo, Deus aparece a ele numa sarça que ardia sem se consumir. E a primeira coisa que Deus diz não é um convite, é uma ordem. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo capítulo 3 mostra um homem completamente diferente daquele príncipe impulsivo que matou um egípcio décadas antes. Um homem que, quando é chamado para libertar seu povo, responde com hesitação, com desculpas, perguntando quem ele é para fazer aquilo. Repare na ironia dessa cena. O mesmo Moisés que, jovem, agiu por conta própria, matando um homem numa explosão de indignação, agora, décadas depois, hesita diante da missão que Deus mesmo está oferecendo. O tempo no deserto não fortaleceu a autoconfiança de Moisés, esvaziou ela. E é exatamente esse esvaziamento que Deus estava buscando, porque um homem cheio de si mesmo jamais conseguiria liderar aquele povo apoiado unicamente na força de Deus. Moisés precisou perder a confiança na própria capacidade para poder, finalmente, confiar inteiramente na capacidade daquele que o enviava. Ele chega, inclusive, a alegar que não sabe falar bem, que é pesado de boca e de língua, tentando escapar de um chamado que a versão antiga dele teria aceitado sem hesitar. Talvez você também sinta hoje uma insegurança que não sentia antes, uma hesitação diante de coisas que antes fazia sem pensar duas vezes. E talvez isso não seja fraqueza espiritual, seja o mesmo esvaziamento que Moisés viveu diante da sarça. Deus não estava interessado no Moisés confiante do palácio egípcio. Estava interessado no Moisés que sabia com toda certeza que sem a presença de Deus ele não conseguia dar nenhum passo. E é possível que ele esteja fazendo a mesma obra em você agora, esvaziando a autossuficiência antiga para instalar ali uma dependência que vai te sustentar de um jeito que a força própria jamais sustentaria. Existe também algo profundamente significativo no nome que Deus revela a Moisés naquele momento. Quando perguntado qual é o nome daquele que o envia, Deus responde: Eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Não é um nome fixo, definido, encerrado. É um nome no presente contínuo, que sugere um Deus que continua sendo, continua agindo, continua se revelando à medida que a jornada avança. Isso significa que você também não precisa ter uma definição completa e fechada de quem está se tornando. Você pode simplesmente ser, no presente contínuo,
confiando que aquele que te chama continua revelando passo a passo o próximo capítulo. Penso também em Gideão, chamado por um anjo enquanto se escondia debaixo de um lagar, com medo dos midianitas, tentando bater trigo escondido para que ninguém roubasse a colheita. Juízes, capítulo 6, registra a saudação do anjo. O Senhor é contigo, homem valente. E a resposta de Gideão é quase cômica de tão sincera. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Gideão não se via como homem valente, se via como o mais fraco de sua família, da tribo mais insignificante de Israel. Mas Deus insistiu em chamá-lo pelo nome que ele ainda não tinha se tornado, porque é assim que Deus costuma agir, chamando o que ainda não é como se já fosse, e depois formando a pessoa até que ela alcance o nome que recebeu antes de merecer. Isso é libertador quando você para pensar. Talvez Deus já esteja te chamando por um nome que você ainda não reconhece em si mesmo, uma identidade que ainda está sendo formada, mas que já existe nos planos dele com a mesma certeza de quem já viu o resultado final. Você não precisa se sentir pronto para ser chamado daquilo que Deus já decidiu que você é. Gideão não se sentia valente, e ainda assim se tornou o homem que derrotou um exército inteiro, com 300 soldados e trombetas, sem espada nenhuma na primeira investida. Tem um detalhe na história de Gideão que costuma passar despercebido. Antes da grande batalha, Deus reduziu o exército dele de 32.000 para 300 homens. Juízes, capítulo 7, mostra Deus dizendo que o povo era demais, que Israel poderia se gabar contra ele, dizendo que a própria mão os havia livrado. Deus não queria um exército grande o suficiente para confiar em si mesmo. Queria um exército pequeno o bastante para que ninguém tivesse dúvida de que a vitória só poderia vir dele. O processo de seleção foi curioso. Dos que restaram depois do primeiro corte, Deus ainda escolheu apenas os que bebiam água, levando-a à boca com a mão, atentos ao redor, e dispensou os que se ajoelhavam para beber direto do rio, desatentos ao perigo. Nem toda redução é aleatória. Às vezes, Deus está selecionando não pela força, mas pela vigilância. E talvez seja essa a razão pela qual tantas coisas em sua vida estão sendo reduzidas agora. Menos amizades, menos certezas, menos forças próprias. Não é enfraquecimento, é redução estratégica para que, quando a vitória vier, ninguém tenha dúvida de quem a trouxe. Guarde essa imagem. Os 300 de Gideão não venceram porque eram fortes, venceram porque eram exatamente o número certo para que a glória não pudesse ser dividida com a vaidade humana. Talvez sua vida esteja passando por essa mesma redução agora, e o que parece perda seja, na verdade, a preparação exata para uma vitória que ninguém, nem mesmo você, vai conseguir atribuir à própria força. Existe ainda a história de Noemi, que voltou para Belém depois de perder o marido e os 2 filhos em terra estrangeira, e pediu para que a chamassem de Mara, que significa amargura, porque dizia que o Todo-Poderoso lhe tinha feito grande amargura. Ruth, capítulo 1, mostra uma mulher que já não reconhecia a própria identidade depois de tanta perda, ao ponto de rejeitar o próprio nome. Ela saiu cheia e voltou vazia, foram palavras dela mesma. Mas o livro não termina na amargura de Noemi. Termina com ela segurando no colo o neto, que continuaria a linhagem que traria, gerações depois, o próprio rei Davi. Se Noemi tivesse insistido em permanecer Mara, amargurada, presa à identidade da perda, teria perdido a capacidade de reconhecer a bênção que estava se formando bem diante dos seus olhos, através de Ruth e de Boaz. Às vezes a pessoa que você foi, cheia de amargura, cheia de mágoa, precisa mesmo ser deixada para trás, não porque a dor que a formou não foi real, mas porque insistir naquele nome antigo impediria você de reconhecer o que Deus está costurando silenciosamente na sua história. Chegamos ao fim dessa palavra, e eu quero te agradecer de coração por ter caminhado comigo até aqui. Se algo do que foi dito tocou você, se inscreva no canal agora, deixe seu like e conte nos comentários qual parte mais falou ao seu coração, porque isso me ajuda a trazer mensagens cada vez mais próximas do que sua alma precisa ouvir. E se você sente que essa fase de transformação
Pede mais do que uma palavra pontual. Pede um acompanhamento diário. Convido você a conhecer o nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link fixado no primeiro comentário. Ele foi feito para caminhar ao seu lado, dia após dia nessa travessia. Continue comigo, porque na próxima mensagem vamos aprofundar ainda mais essa jornada de fé.